vender muito mais pagando muito menos. Acho que isso é o desejo de todo anunciante. Isso é muito possível com uma estratégia mais poderosa que é o remarketing. Eu me chamo Alex, trabalho com tráfego pago há mais ou menos 4 anos e nesse vídeo eu vou te mostrar como criar uma campanha de remarketing no Facebook Ads. Eu preciso que você preste atenção, porque aqui vai se diferenciar das pessoas que realmente ganham dinheiro com anúncios online das pessoas que não ganham. E aqui eu preciso definir o que é o remarketing. Então é impactar novamente ou reimpactar uma pessoa que já viu a tua marca, já interagiu de alguma forma com a sua marca. E aqui eu preciso fazer uma separação, porque eu já vi muita gente tendo dúvida em relação a isso. O público do Instagram é um público de remarketing? Ó, vamos imaginar o seguinte. A pessoa que tem um público no Instagram, ela produz conteúdo. Essa pessoa está consumindo esse conteúdo todos os dias. Para quê? Para qualificar esta pessoa. Então, quando a gente fala de remarketing, eu estou falando de um remarketing de um público que teve uma ação mais específica e mapeada. Eu vou te dar um exemplo. Então, imagine no seu Instagram, você está produzindo conteúdo e aí você vai criar um público de envolvimento. Você criou esse público de envolvimento e você quer fazer o remarketing, você quer reimpactar ele de alguma forma. Ela não teve nenhuma ação específica valiosa. Isso vai ficar mais claro quando a gente partir para um outro público. Esse público de envolvimento, eu chamo esse público de público qualificado. Ele é muito mais qualificado do que um público básico, que eu estou trabalhando ainda. Então, o de envolvimento é um público qualificado, mas não chega a ser o público de remarketing que eu quero mostrar para vocês. O público de remarketing está relacionado ao site. Então, você precisa ter um site e não só o site. Você precisa ter um pixel e precisa ter os eventos instalados. Instalados não, desculpa. Configurados. Principalmente os eventos mais importantes, como Purchase, adição ao carrinho ou Initiate Checkout, que são ações diretamente relacionadas com a ação valiosa de conversão. Eu já vou explicar isso aqui com mais detalhes. Uma coisa que eu vou comentar com vocês aqui também, tem gente que tem dúvida, qual que é a campanha que eu devo escolher? Qual que é o objetivo de campanha? Deixa eu desmistificar isso. Para campanha de remarketing, não é só campanha de vendas. Você pode escolher a campanha que você quiser. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você quer alcançar pessoas que chegou até o seu checkout, mas aí a pessoa não comprou. E aí você fala, pô, vou tentar vender um a um para ela, porque talvez ela tenha alguma dúvida e ali eu posso tirar a dúvida e fazer a venda. Então você vai pegar esse público que já chegou no seu checkout e não comprou, e aí você vai gerar uma campanha de mensagens. Vocês vão entender tudo isso na prática. Antes, eu quero dar esse exemplo do site aqui para ficar material para vocês. Então vamos imaginar que eu vi um anúncio. Eu cliquei no anúncio e fui até a página de venda, né? A zona de conversão aqui no caso. Essa zona de conversão pode ser qualquer lugar que vai acontecer a conversão. Estou dando o exemplo da página porque na página a gente consegue mapear as ações. Isso precisa ficar claro. E aí a pessoa está vendo minha página e tal. O que vai acontecer? Ó, esse navegador não tem, vou abrir outro. O que vai acontecer aqui? Vai acionar um evento no Pixel que está instalado nesse site de page view. Ou seja, agora eu sei que uma pessoa viu a minha página de venda. Então essa pessoa, para mim, ela não é só qualificada. Ela é um pouquinho mais qualificada do que o Instagram, concorda? Porque ela viu uma página de vendas diretamente e não só o conteúdo. Então, se ela clicou para ver, de alguma forma eu captei algum interesse dela, ela tem algum interesse nisso. Então, é um público qualificado mais, vamos dizer assim. Eu estou colocando assim em termos só para vocês entenderem a diferença do que a gente pode entender como remarketing de envolvimento e o remarketing de fato onde tem grana. Beleza. A pessoa viu minha página e aí ela pode fazer o quê? Ela pode vir aqui, ver os detalhes, tal, me interessei, gostei, vou comprar o curso. Quando ela clica, o meu informante já diz, ó, vou colocar minha etiquetinha nesse cara. Esse cara chegou até o checkout. Agora vamos ver se ele vai comprar. Se ele finalizar a compra, vai aparecer um outro evento aqui de purchase. Mas vamos imaginar que a gente vai realcançar, reimpactar uma pessoa que estava prestes a comprar e não comprou. Então a gente já tem uma informação que a pessoa foi até o checkout. E quando ela vai até o checkout, esse público é altamente qualificado. É esse público que eu quero alcançar. É um público que já está ali a ponto de bala de comprar. E é esse público que a gente vai trabalhar. No seu gerenciador, você vai entrar em públicos, que é essa tela, e vai clicar em criar público personalizado. Você vai selecionar o site e aqui ó, tem o pixel, né, que estava instalado lá no meu site, e aqui tem os eventos, page view, view content, adicionou carrinho, purchase e search. Qual que é o evento que está relacionado com a pessoa que estava a ponto de bala comprar? A pessoa que adicionou o carrinho e não comprou.
E aqui a gente vai ter depois a data de retenção, né? A retenção, que significa, se eu colocar 7 dias aqui, por exemplo, o cara que viu minha página de checkout hoje, passou 8 dias, ele já não vai estar dentro desse grupo, portanto, se eu estiver trabalhando esse público com retenção de 7 dias, ele não vai receber meu anúncio. Imaginando a jornada, a gente sabe que no funil de vendas, começa lá em cima com bastante volume, a etapa vai descendo e cada vez que a etapa desce, a gente perde um pouquinho mais de volume. A gente pode perceber que iniciei checkout ou adicionou o carrinho é as últimas das etapas, está ali quase comprar. Então, tende a entender que aqui o volume é baixo. Então, o que eu sugiro? Que você coloque uma data de retenção que faça sentido e que dê algum volume para o seu público. Até porque, por mais que você perde ali, 7 está mais recente do que 60 dias, sim. Mas se o público é muito menor, você não vai nem conseguir rodar a campanha. Então, coloca de 30 a 60 dias aqui para começar, caso você não tenha muito volume. E aqui você vai perceber se 60 vai ser suficiente ou não. Se não for, não faz nem sentido fazer remarketing. E aí, a gente coloca o nome aqui no nosso público, certo? E aí vocês colocam o nome que você quiser e cria o público. Eu já criei aqui e é esse daqui, ó. Adicionou o carrinho 30 dias. Você vê que o volume é menor, por isso que eu não tinha nem criado esse público. Eu criei só para aula, porque eu sei que não tem volume suficiente, mas eu vou te mostrar na prática como fazer isso. Você vai clicar aqui e você vai no seu gerenciador de anúncios agora. Você clica em criar campanha e aqui, ó, um detalhe que eu preciso explicar para vocês. Tem muita gente com dúvida em relação a isso. Eles acreditam, algumas pessoas, tá? Que campanha de remarketing tem que ser aqui, ó, em vendas. Isso faz sentido porque o objetivo é vender, no final das contas, certo? Só que isso só faz sentido se você estiver trabalhando uma campanha onde o Facebook entenda o que é conversão, você vai entender o que eu estou falando, porque a gente vai fazer uma campanha de vendas e caso você queira fazer uma campanha de mensagens, também eu vou mostrar. Então, além dessa de vendas, você pode usar cadastros, engajamento e qualquer uma outra que faça sentido. Por quê? O objetivo, ele está ligado com a sua meta e não se você vai fazer remarketing ou não, tá? Que isso fique claro, porque assim, tem muita gente com dúvida nisso. Então, acho importante eu explicar isso. Beleza, entendido isso, você tem que adequar o objetivo à sua meta. A nossa meta aqui é vender. E vender por onde? Pelo site mesmo. Eu vou te dar o exemplo caso você não tenha site. Se você não tem site, você não vai alcançar nem fazer esse público de checkout, porque você nem tem esse mapeamento, tá certo? Aí a gente vai avançar. Aqui a gente vai pular para o conjunto de anúncio, porque é aqui que a gente vai configurar a nossa campanha. Ó, aqui está me perguntando qual que vai ser a localização da conversão. Tá vendo que eu poderia colocar app de mensagens aqui, ó, WhatsApp. Só que qual que é a questão? Quando eu seleciono o site, tá vendo que o pixel ele já pegou um pixel aqui e ele já pegou um evento também, que é o evento de conversão. Quando eu seleciono esse evento de conversão, ele está me perguntando basicamente isso. Tá, Alex, você vai subir essa campanha. Quando que eu devo considerar uma conversão? Só para eu entender o que você está querendo. E eu falo, ó, você vai considerar uma conversão quando a pessoa acionar esse evento aqui. Que evento? Purchase ou comprar. Então você viu, se ela chegou no meu checkout e fizesse a compra, aquele ícone de ação de evento ia aparecer um purchase ali. Então é exatamente o que eu estou dizendo para o Facebook. Ó, quando acionar purchase, você considera isso como conversão. E é isso que eu estou buscando. E aí o Facebook já vai ter parâmetros para ter a própria inteligência ali de começar a buscar e entender que tipo de pessoa está fazendo esse tipo de ação que eu quero. Isso aqui é um ponto extremamente importante. Beleza, isso aqui é um ponto importante e agora a gente vai para o orçamento e programação. Se eu vou vender no site, eu não tenho nem dia certo, nem horário certo. A pessoa pode entrar meia-noite no meu site e comprar, né? Qual que é a restrição disso? Então, eu vou colocar o orçamento diário e aqui eu defino o valor que eu quiser e o valor que você quiser. Eu vou deixar 20 como exemplo, mas você pode colocar um valor menor ou maior. Vai depender do seu orçamento, certo? E aí a gente desce aqui, você pode definir a data de início e horário. Aqui você pode definir uma data para terminar a campanha ou não. Isso é critério seu. Você pode parar de forma manual ou você pode colocar uma data de fim aqui. Isso aqui é indiferente, né? Vai da estratégia de vocês. E aí, a gente descendo aqui que é a chave. Para quem que a gente vai anunciar? Bom, a gente quer anunciar para um público personalizado que a gente fez, então a gente clica aqui e a gente seleciona o público que a gente quer. No caso, pessoas que adicionaram o carrinho no período de 30 dias e não compraram. Agora, como que o Facebook vai entender que não comprou? Preste atenção aqui, isso é muito, muito interessante. Ó, todo comprador, ele
automaticamente passou pelo checkout. Por quê? Não dá para comprar sem passar no checkout. Então, se você deixar a sua campanha dessa forma, você também vai pegar compradores. E qual que é o problema disso? Vamos supor que você queira dar um incentivo para as pessoas que não compraram. E aí, no seu anúncio, você quer colocar, por exemplo, 10% de desconto. Olha, só para incentivar a pessoa a comprar, você ganha 10% de desconto. Imagine se isso daqui chega aos seus clientes. Eles vão ficar um pouco chateados, porque no fundo, você está dando mais benefício para quem não comprou do que para quem comprou, certo? Então, para que isso não aconteça e você fique em maus lençóis, o que a gente faz? A gente tem que excluir o público comprador. Como que a gente faz isso? A gente primeiro seleciona o público aqui, ó, público personalizado, 180D, compradores. Então aqui só está pegando os compradores dos últimos 180 dias, mas eu não quero isso. Então por isso que você precisa subir uma lista de compradores. E como que faz isso? Já falei, vou deixar no card aqui um vídeo que eu falo tudo de como você cria público para Instagram, de lista, de site e de todos os eventos, né? É um vídeo muito bacana para você ver. É um complementar a isso. E aí você também vai adicionar a lista de compradores. Essa lista de compradores você sobe e tem que atualizar, porque você está subindo de forma manual. Você precisa estar atualizando isso. Cadê o público personalista de compradores? Aqui, lista de compradores. E aí eu tenho todos os compradores aqui. Por quê? Porque eu baixei da minha base de compradores e subi aqui no Facebook. E aí, qual que é a outra coisa que você tem que fazer? Aqui eles estão inclusos. Você precisa colocar excluir público e excluir público. Quando você fizer isso, eles vão descer lá para baixo. E aí, o que você vai fazer? Você vai tirar os compradores agora daqui, ó. Ou seja, aqui você tem públicos incluídos, certo? Adicionou o carrinho. E aqui você tem público excluídos. Então você tirou lista de compradores e compradores dos últimos 180 dias. Agora um ponto importante também. Se você quiser alcançar somente as pessoas, e isso é o que faz sentido no Remart, pessoas que de fato tiveram seu checkout, você vai ter que tirar essa seleção aqui, ó. Público personalizado advanced. Alcançar pessoas além do público personalizado, né? E o Facebook fala, pô, se eu ver a probabilidade de melhor desempenho, mas não faz sentido para nós. Então você precisa desflegar essa opção. Aí sim você vai estar alcançando as pessoas certas. Aqui, nessas características, a gente costuma, né, mexer. Mas como a gente está falando de um público que já viu o checkout, tem características que já está dentro do público, então não precisa mexer com isso. A gente pode avançar e você pode salvar esse público, né, para usar futuramente, ou você pode configurá-lo depois de novo. Aqui você tem o posicionamento automático e o manual. O automático ele vai testar vários posicionamentos. E o manual você vai escolher qual posicionamento quer aparecer. Isso daqui também não tem uma regra, tá? Depende muito do que você está anunciando. Você pode deixar o automático e depois analisar suas campanhas e ver quais são os posicionamentos que estão dando mais retorno. Você está vendo que no alcance aqui está dando um alcance muito insignificante. Por quê? Porque o meu público não tem tamanho suficiente. Então, se o seu público tiver assim, não faz sentido você fazer remarketing, concorda? Então, a gente vai seguir aqui, ó. A gente vai seguir para os anúncios, que é a parte que de fato vai aparecer para as pessoas. E aqui tem um ponto importante que eu quero falar para vocês. Tem uma técnica, né, de fazer anúncios que convertem. E quando eu falo que converte, não estou falando de conversão de venda, porque o anúncio não vende, tá? Eu sempre falo isso aqui nas aulas. O anúncio, ele converte no sentido de fazer o seu papel, e o papel dele é levar a pessoa para uma zona de conversão. Então vamos seguir. Você vai selecionar aqui a conta que você vai anunciar do seu Instagram, e aqui você pode selecionar imagem ou vídeo. Você decide o que você vai publicar. Eu vou colocar imagem, certo? Depois de carregar, você seleciona qual as imagens você quer utilizar. Eu vou selecionar essa, só para a gente poder seguir aqui. Aqui você precisa definir um enquadramento de cada posicionamento. Cada posicionamento tem o seu enquadramento. Aqui é 1 por 1, aqui é 9 por 16 e aqui é esse posicionamento. E aí, o que vai... A gente avança e a gente conclui aqui. Descendo aqui, a gente já adicionou o criativo e a gente adequou aos posicionamentos. Descendo mais aqui, ó, você vai ter o texto principal, que aqui é o modelo AIDA. O modelo AIDA a gente fala nesse treinamento Fórmula Ads, né? A gente fala dos 10 princípios da copy, o modelo AIDA e gatilhos mentais. A gente junta tudo isso com o modelo AIDA. É fantástico. Você dá uma pesquisada aí, você vai ver que o modelo AIDA funciona muito bem. Se você tiver interesse em dominar os anúncios online, né, você pode estar acessando o nosso treinamento por R$ 97,00 apenas. Por que está R$ 300 mais barato?
porque ele está em desenvolvimento. Então, para você que entrar agora, você vai ter o direito de renovar anualmente o valor de R$ 97,00, mesmo quando o curso estiver completo. Se eu fosse você, eu não perderia a chance de entrar num curso que é totalmente diferente de tudo que você já tem. Então, você vai utilizar o modelo AIDA para fazer a sua descrição, ou você pode usar a sua criatividade, colocar aqui o que você achar melhor. Essa descrição fica aqui do lado, ó, como vocês podem ver, né, em cima do criativo, e no Instagram vai ficar abaixo. E aqui descendo você vai colocar um título, né? O título normalmente ele fica aqui embaixo, ó. Ele fica aqui o título. Então normalmente a gente utiliza uma chamada clara aqui, objetiva para a pessoa ler e entender. E aqui você pode colocar uma descrição ou não, isso daqui é opcional mesmo. E aqui você seleciona o botão de ação. Normalmente a gente deixa saiba mais, só que você tem várias outras opções aqui, tá vendo? Saiba mais, ele acaba funcionando melhor, né? Pelo menos nos testes que a gente fez. E aí, descendo aqui embaixo, ele vai me pedir assim, tá, Alex, qual que é o destino? A pessoa vai ver o anúncio, ela vai clicar em saiba mais. Para onde que ela vai ir? E aqui vai um ponto extremamente importante também, a gente fala bastante no Fórmula Ads, que é a página de conversão. Né, de alta conversão. Tem técnica para fazer isso e não é difícil, cara. Você só precisa aprender a técnica. E aí você faz uma página de alta conversão. Então, vamos entender um pouco. Vamos imaginar o seguinte, ó. Isso aqui é muito importante você entender. Então, eu preciso que você preste atenção, que isso daqui vai fazer total diferença para você. Vamos analisar. A pessoa viu o anúncio. Do anúncio, ela foi para a página. Da página, ela foi para o checkout. Onde que ela parou? Parou no checkout. Ela não comprou no checkout. Então, vamos imaginar o seguinte. Ele passou o Ads fez o papel dele e levou para a página. A página fez o papel dela e levou ele para o checkout. Mas por algum motivo ele parou no checkout. Então o que a gente pode fazer? Isso aqui é importante entender, gente. A gente pode trabalhar anúncios diferentes. A gente quer abordar o cara de forma diferente. Por mais que o anúncio levou para a página, a gente já quer dar uma antecipação. Para quando ele chegar no checkout, a gente ter quebrado a objeção que impediu ele fazer a compra. Então o que eu sugiro para você? Trabalhar nos anúncios de remarketing. Isso daqui é uma dica de ouro, cara. Isso aqui vai fazer total diferença para você. Anúncios de remarketing. Benefícios e depoimentos. Alex, não tem depoimentos. Benefícios. Aqui, ó, a gente está trabalhando um anúncio e aqui eu vou te dar uma sacada para você ter mais agilidade na hora de criar campanhas. Então a gente vai colocar aqui o nosso link, certo? E aí a gente pode testar a página também e os criativos. É uma sacada bem importante. Então, já tem o destino aqui. Então, o anúncio está configurado. O remarketing está pronto. Só que o que eu sugiro? Não trabalhe em um criativo só. Trabalhe pelo menos 3 anúncios, tá? E aqui você vai fazer? Duplicar rapidamente. Quando você faz isso, você já tem tudo configurado. E aqui você vai fazer? Você só vai excluir o anúncio 1 e você vai adicionar o anúncio 2. Você clica aqui. Adiciona uma nova imagem ou um novo vídeo. E aí você coloca um novo nome aqui para você não se perder também. Então, anúncio 2 e o nome do anúncio. E você repete esse processo até o terceiro anúncio, pelo menos. Depois você fecha aqui e você clica em conferir e publicar. Agora, o que eu tinha prometido para vocês, Alex, pô, não tem o site, não tem o pixel. Então, no fundo, você não está fazendo remarketing. Você está trabalhando com um público mais qualificado, como eu te expliquei. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Vou te dar 2 exemplos aqui. O exemplo de que sim, você tem o pixel, você tem o site, só que como você não vendeu, você quer tirar alguma dúvida da pessoa, você quer fazer a venda 1 por 1. O que você vai fazer? Em vez de você colocar vendas, você coloca engajamento, porque aqui, ó, no vendas dá para você colocar o WhatsApp e você pode até colocar em vendas, até porque faz mais sentido. Mas como a campanha de engajamento é mais barato, e você vai fazer a venda 1 por 1 e você está segmentando para o público certo, coloca engajamento. Engajamento é mais barato e dá para fazer muita venda. E aí você avança aqui, ó, e aí você vai ter que reconfigurar quando você criar essa campanha, né? Mudar o objetivo. Você vai ver que vai aparecer aqui, ó, app de mensagens. E aqui você vai poder selecionar qual app de mensagem você está falando. Você pode tentar. Lembra que eu falei? Zona de conversão é onde vai acontecer? Se você quiser abordar a pessoa pelo Instagram, você deixa no direct do Instagram. Agora, se você quiser o WhatsApp ou os dois, você deixa os dois selecionados. O WhatsApp só deixa um. Feito isso, você tem uma campanha com o público. Aqui, ó, vai desaparecer o público, mas a gente pode adicionar de novo, ó. Vou te mostrar. Você faz o mesmo caminho. Adiciona o público e depois você exclui o público que você quer, ó. Excluir. Aí você exclui aqui, ó. Você coloca as pessoas que você quer excluir e tira o flag daqui, certo? Ou seja, você já está fazendo um remarketing
né? Mas aí você não está vendendo pela página, você está querendo vender um por um, tá? Uma outra estratégia para aplicar a venda. Alex, não tem o site. Que você vai fazer? Você vai trabalhar com o público qualificado. Então você vai na mesma coisa, engajamento. E aqui, em vez de você trabalhar, você não vai ter nem condições de fazer esse público aqui, de adição ao carrinho. Você vai trabalhar com público personalizado também, só que de envolvimento. Você vai vir aqui, ó, e para criar a mesma coisa, tá? Vou deixar o link aí para vocês saber como que cria esse público de envolvimento. Ó, eu tenho um público de envolvimento do ano todo, 180 dias, 90, 60. Então você vai selecionar o que faz sentido para você e aqui você vai estar pegando as pessoas que se envolveram com o seu Instagram. Você entendeu o que eu quero dizer aqui? Então, se ficou claro, né? Você aplica, depois você volta, deixa aqui no comentário o que você achou da aula e os resultados que você obteve depois da aula. Isso vai ser muito bacana, essa troca, eu gosto bastante. Um outro recado muito importante, se você quer conteúdo exclusivo, eu estou falando de algo gratuito aqui, que é o nosso grupo do Telegram. A gente não sabe até quanto tempo vai ser gratuito, né? Porque o que acontece? A gente está no campo de batalha todos os dias. Então, quando a gente tem algum insight, a gente acaba passando para a galera lá, né? E acaba ficando lá por lá. É uma forma de incentivar o pessoal a ficar por lá, porque é um conteúdo meio exclusivo. Então a gente não sabe até quando vai ser gratuito. Se estiver lá dentro, você vai ter o acesso gratuito, né? Então aproveita lá, entra no grupo do Telegram, que também vai te ajudar bastante a entender um pouquinho mais desse universo. Também você vai receber todas as notificações de conteúdos novo aqui no YouTube. Se você quiser me dar uma força lá no Instagram, ainda não estou produzindo conteúdo lá, estou começando aos poucos, né, a construção de conteúdo dentro do Instagram, mas se você quiser me acompanhar por lá, eu vou estar deixando aqui do lado.